Vamos dar um passo atrás do que eu falei na terça-feira anterior. Aí ele dizia, lá na terça-feira passada, eu terminei a nossa conversa nesse ponto aqui, nessa lâmina de slide aqui. Aí ele dizia, a sede, a fome de saber, e nós percebemos o quanto o tempo está curto. A cada dia que se passa, está prevalecendo a insegurança das vidas. É curioso que nós estamos com gente demais se afogando com os problemas, sendo que a nossa condição de médios, de jaguares, do Vale do Amanhecer, é o inverso. Nós somos um grupo preparado não para recuar de problemas. E o que acontece? Nós adentramos a porta do templo, né? Conhecemos a doutrina, viemos ou não com nossos problemas, seja por amor, seja por dor. Uma vez adentrando a doutrina, nós passamos por uma preparação, que essa preparação nos dá esse gabarito que o mestre Bálsamo relata, entendeu? De estar apto, e nos prepara para qualquer situação, qualquer problema nessa vida. Para nós, aí sim, nós somos um grupo preparado para não recuar de problemas, para nos ocultar de problemas. Nós somos preparados para não recuar de problema, para nos ocultar de problema, para nos afastar de problemas ou nos proteger de problemas como fazem os demais. Quer dizer, ele relata aqui que nós não somos esse tipo de espírito, de ficar, né, nos ocultando de problemas, se afastando de problemas, se proteger de problemas, como fazem os demais. E outra coisa, isso acontece naturalmente em nossas vidas. 99,9% do Jaguar ainda não entendeu isso. Como membro desse sistema, e esse sistema sendo um sistema de ação direta, de queima kármica, não só individual, mas como coletivo, então, obviamente, e se somos preparados para isso, nós também ajudamos a queimar karma dentro do contexto social. Às vezes trabalhamos numa repartição, seja ela que seja pública ou privada, mas tudo é interligado, e de repente você está lá, e o pau quebrando, você gemendo, reclamando, é um direito seu que lhe compete. Mas uma boa parte daquelas situações ali, dessa fração de pressão, ela não é kármica, pessoal, particular, mas é dentro do contexto coletivo, para que possa você dar a sua contribuição, aquela energia ruim ela deve ser queimada de alguma forma, e que alguém possa ser esse canal para queimar isso. Mas que coisa ruim, que esse mestre está falando? Ué, eles são os méritos, nossos méritos. É porque a nossa é a natureza do espírito, é a natureza da nossa individualidade.
Isso não significa que você reclamando, protestando, você é um incoerente. Não. Eu ouvi tia amigo dizer que uma boa parte dessas nossas reclamações, elas são queimadas aqui neste ambiente. Uma boa parte. E uma boa parte, segundo ela, significativa. Aí, quando eu vi aquilo na boca daquela mulher, eu disse, graças a Deus. Isso. Então, continuando. Nós somos um grupo que se desenvolve para a superação dos nossos próprios problemas e para auxiliar o próximo à superação também de seus problemas. Aí, conheço muitos irmãos nossos que acham ruim quando as pessoas chegam para contar seus problemas. Mas acham ruim porque dentro do nosso sistema, dentro do nosso convívio, existe um ditado que ele foi trazido, foi aqui assentado, quando se diz assim, trazido por quem? Trazido por muitos de nós. Quer dizer assim, olha, quando se fala de espiritismo, tem cuidado, porque se alguém chegar carregado perto de você, você está lascado, ele vai passar as cargas para você. Que bom, que bom que vai passar. Por quê? Porque eu sou pago para isso. E esse pagamento, eu só tenho acesso a ele na minha fatura de acordo com o meu nível de consciência. Quando se fala de consciência, nós somos remetidos à questão de padrão vibratório e conduta doutrinária. Ou seja, conduta doutrinária e padrão vibratório, instrumento, né, desse contexto, né, todo de conduta doutrinária. Vamos lá. Em resumo, somos o único grupo na Terra que se prepara para marchar de encontro aos problemas, para manipular os problemas, para superar os problemas. Nós somos a última esperança. Agora, vamos imaginar assim, será que nós iríamos nos matricular em uma universidade e que esse, essa inscrição nessa faculdade, ela iria nos facultar a pegar, na hora do teste, da prova, pegar a cola? É claro que não, né? Porque é diferente, o que acontece é diferente, é vivo, é consistente em nossas vidas, e cada um. A vida em si é como se fosse essa prova, ela é tão particular porque cada um passa na sua intimidade, com seus conflitos, com suas brigas, com seus valores, suas virtudes, suas qualidades. Não tem como eu pegar a cola de quem está do meu lado, não tem como. Isso é fantástico, entendeu? Porque você com seus problemas, com seus monstros, né, com suas alegrias, suas felicidades, você com você, e boa sorte. Não é isso? Isso é a escola da vida. A seta branca afirmou, foi muito claro já no período da elevação. Cada espada que se ergue é mais uma esperança para deter a ira dos cavaleiros. Esses cavaleiros é do Apocalipse, viu? Que ele fala.
Aí nós viemos para hoje, aí eu começo. É o gabarito que se espera contido na herança do espírito espartano. Hoje, transferida na contagem da centúria. Todas as nossas consagrações atuais são fundadas em heranças. Toda, desde a iniciação, elevação e centúria. E outra, aí tem, né, as outras consagrações também, quais são? Consagração de enlevo, porque as pessoas não têm nem noção o que seja isso, né? E ela está aí, ela é anualmente. Eu tenho uma visão da consagração de enlevo depois desses estudos, ela é fantástica dentro da doutrina, porque ela nivela os níveis de padrões de consciência. Nivela, assim, não dentro de uma questão linear, mas dentro de uma questão pessoal particular, de onde você, se você está bem com você mesmo, você vai ficar cada vez melhor dali para frente, até porque o espírito ele não regride, segundo a tia Neil, regride em questão de queda, dessa questão de queda, né, a queda dos anjos, é aí uma outra coisa que nós só vamos entender em outra vida. Eu estou falando daqui da regressão do espírito encarnado aqui no planeta Terra. Ou será que fim ruim é sempre ruim? Então, a escola, o planeta escola, não dá. Essa escola aqui, esse planeta escola, foi criado justamente para isso, para dar oportunidade aos espíritos mais ruins do universo a ter uma condição e um avanço na sua escala evolutiva. Se não houvesse respaldo na transcendência, não teríamos possibilidade no presente, nesse presente atual. Né? Não teria possibilidade dessas consagrações. Tudo que nos assegura no presente, daquilo que dispomos, daquilo que recebemos e podemos conquistar, está contido no nosso passado. Repito, tudo que nos assegura no presente, daquilo que nós dispomos como bagagem espiritual, daquilo que conquistamos hoje, né, recebemos e podemos conquistar pelos nossos méritos, né, está contido em nosso passado. Agora, compete em nosso presente, sim, o nosso futuro. Nós, no presente que dispomos, é o passado, mas que depende de entendimento, de compreensão do equilíbrio da mente. Repito, nós, nesse presente agora que dispomos, é o passado que está projetando agora, porque quando ele diz é o passado, não é o passado que nos colocou dentro dessa condição meritória, né, de mérito, de conquista hoje, de chegarmos à doutrina, ter recebido todo o desenvolvimento técnico aqui na Terra e pelos oráculos, ter ganhado as suas classificações, né? Mas aí de que adianta se não tivermos um entendimento, uma compreensão, e se não tivermos um equilíbrio da mente? Porque essas forças, elas vêm do passado. Vem lá do céu, vem do passado do céu, do que nós fizemos lá de porcariada, porque nós fizemos, senão nós não estaríamos aqui. Agora, essa porcariada que eu digo, é preciso ter um entendimento, que não é porcariada, me perdoe até dizer isso. Na realidade, isso é instrumento, isso que nós passamos é instrumento para
o aprimoramento do espírito. É uma coisa bem maluca que quando você começa a entender isso, a jogada de como é que é a coisa, assim, dá para ficar um pouquinho fora da casinha, fora de pé no chão, entendeu? Porque o bom, o mal e o bem é uma guerra constante. Aí, que nome feio, botar guerra entre eles, mas eu não vou me aprimorar parado, estático. Não vou. Eu tenho que estar em movimento, me mexendo. Energia é movimento. Então, nessa movimentação, se eu quero realmente me aprimorar dentro de um entendimento mais amplo, dentro de uma consciência maior, chamada consciência cósmica, eu vou ter que me movimentar muito, vou ter que ser colocado em vários ambientes para poder saber como é que é aquilo ali. E esse saber, ele tem uma finalidade. É igual um casal casa, tem filhos. Ele não tem uma preocupação de educar os filhos. Assim é o Criador das coisas. Nos criou, nós como centelha, né, parte desse Criador, estamos aqui crescendo, adquirindo informação, entendimento das coisas, e com isso nos tornando, saindo da adolescência, indo para uma condição mais confortável, né, de jovem. Amanhã essa consciência será mais madura, até ser uma consciência não velha, porque né, a eternidade, você dentro de uma questão eterna, você não fica velho. Né? Nós não estamos falando aqui do meu corpo, que não se preocupa, mas como é que eu vou estar lá? Mais bonito, mais feio, tal, mais velho? Não, o espírito não fica velho, né? Fica amadurecido, mais charmoso, mais garboso, como diz o ditado, não é isso? Salve Deus. Então, nós, no presente, dispomos, é o passado, mas que depende de entendimento, é o passado, mas que depende de entendimento, de compreensão, de equilibramento, da harmonia dos sentidos. Doutrina do amanhecer, doutrina universal. Por quê? Eis a pergunta. Doutrina do amanhecer, doutrina universal, por quê? Porque o conjunto de ensinamentos aplicado pela doutrina do amanhecer não é privativo a religiões ou seitas. É um conjunto de ensinamento que vem em função de todas as vidas do planeta. Jesus Cristo, aquele que é ungido, consagrado, é a designação única e específica de Jesus, ele é responsável por esse ciclo de 2000 anos que vivemos. Bem, isso aqui foi escrito em 1994. Né? Então, o Boston estava relatando, né, do milênio que estava em 1000, dentro da contagem de 1994, porque não tinha chegado ainda em 2000. Aí o que é interessante, que o terceiro milênio adentra, né, 1984, 10 anos antes. Mas a gente está seguindo aqui o calendário aí que determina a lei, né? Então vamos lá. Jesus Cristo, ele é responsável por esse ciclo de 2000 anos que vivemos. Para a sua vinda, foi reutilizado todo um sistema espiritual de relação com a Terra, para proporcionar a todas as vidas do planeta a mesma possibilidade evolutiva. A mesma possibilidade evolutiva no livre-arbítrio.
Tchan! Cheguei. Aí estamos aqui, 2023. E o cinto está apertando. Ó. As matérias, as provas finais. O problema, minha gente, é que nós já fizemos as provas finais. Nós já tiramos nossa nota. Somos mestres, somos ninfas, mestres, ninfas, mestres, ok? Nós já somos. Hoje, para se levar esses ensinamentos em função de todos aqueles que habitam essa humanidade, está complicado. Está igual as escolas do planeta Terra. Complicado para o professor. Né? Na Terra não é. Hoje, as escolas da Terra têm o professor como educador no sentido de que ele que tem que passar a educação que a criança tinha, a parte que tinha que receber em casa, hoje cobra do professor, e muito mais. Pois é. Para nós, mestres, ninfas, mestres, para hoje se falar desse conhecimento, desses ensinamentos, está difícil. A começar em casa, pelos nossos filhos. Se ele não foi bem fecundado dentro de uma presença constante de equilíbrio ali do pai, da mãe, etc., tal, e ir fecundando ele dentro desses ensinamentos, quando ele chegar a uma certa idade, ele não vai querer saber. Até porque a cabeça dele não veio com esse chip de assimilamento dessas questões. Ele vem dentro de outro contexto que nós, que chegamos aqui primeiro, tardamos para poder entender isso. Até hoje não entendemos e sabe Deus quando vai entender. É questão, né, de respeito ao próximo, etc. Tal. Então, vamos lá. Essa mesma possibilidade evolutiva no livre-arbítrio, ela é uma pedra no calcanhar de Aquiles. Se eu, mestre, se vocês que estão aí, ninfas, mestres, ficar preocupados, a gente tem que levar, tem que ajudar, não vai por aí. Não adianta a gente querer levar esses ensinamentos se a pessoa não quer ouvir. Aí nós vamos se remeter àquela questão da separação do joio e do trigo. Seja de quem está aqui e de quem está vindo para cá. Quem está vindo para cá, aí diz, eles são inteligentes, a bola para eles é muito mais complicada, porque eles vão ter, dentro do livre-arbítrio, também escolher como é que ele vai se comportar na vida aqui. Senão, ele está vivido, cozido, está fermentado, cozido e assado. Essa escola aqui não é para qualquer um. Não é para qualquer um, principalmente nesse momento agora. Então, os espíritos retardatários, ou os privilegiados que estão chegando aqui agora, se ele não se integrar dentro desse contexto atual que o planeta está contido, né, dentro dessa consciência cósmica atual de mudança, né, regenerativa, essa escolha no livre-arbítrio para ele vai ficar mais difícil. Porque no nosso tempo demorava a acontecer. A gente falava uma coisa, demorava. Hoje não. Você mal fala, pensa. Se pensou e abriu a boca, pum, abriu a porta, já está na sua porta. Ou vem bater na sua porta. Se for dentro de uma questão negativa, bate na sua porta. Se for
A consciência coletiva já está presente. A energia regenerativa, em toda a sua plenitude, ela aumentou dentro da era da informação essa condição, chamada consciência coletiva. E isso dá um nó nos nossos valores. Aquilo que eu mesmo digo, porque meu avô falou para meu pai, meu bisavô falou para meu avô, que falou para meu pai, que falou para mim, já era. E me perdoe dizer, ou você tem vergonha, ou você tem vergonha. Vergonha, eu digo, é ter caráter. Aí é ter valores. Então, esse terceiro milênio, quando se fala de terceiro milênio, né? O nome já diz, a consciência coletiva, ela ficou favorecida pelas próprias condições da energia que aqui é projetada. Energia essa que vem do céu, mas que a parte das gerações que aqui já chegaram já estão contribuindo sem saber que estão contribuindo para isso, igual nós outros que já estamos saindo. E como é que eles contribuem? Tendo uma religião, uma doutrina ou não? Vai brigar com seu filho, você está brigando com seu filho lá, menino, você, ou menina, você não limpou a casa, menino, você deixou a toalha em cima da cama e ele está lá no celular. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele está ouvindo. Tem uma briga ali, o pai e a mãe brigando. Ele tem plena consciência que o pau está quebrando entre o pai e a mãe. E quero dizer para vocês, nós não sabemos lidar com isso. Como é que pode ser tão indiferente? Né? Pode ver quando eles são indiferentes, estão prestando atenção na hora que o pau começa a quebrar, ele chega assim, deixa disso, para com isso. Eu conheço gerações, que eu sou de uma delas, que quando o pau quebrava, a gente caía para dentro para se divertir. E é quebrar o pau também. Isso a gente vê nos livros de padrão de consciência, onde o livre-arbítrio vem assim, é exigido um círculo de decisão mais constante, mais direcionado. Quando há um desequilíbrio que vem naquilo ali, fica mais difícil ter no livre-arbítrio, mas sempre tem. Dentro da célula familiar, sempre tem alguns que têm, dentro do seu livre-arbítrio, uma visão mais ampliada da coisa. E às vezes não dão resposta, nossos filhos ou os jovens. Aí, muitas pessoas que falta de educação não responderam, falaram que sim, é educação, sim. A educação que o espírito tem, porque ele não quer contribuir com o seu nível de padrão de consciência. O problema é teu. Só que nós não entendemos isso. Nós fomos criados de uma outra forma. Somos barraqueiros. Então, quando eles pensam assim, as energias que são exaladas dos pensamentos, dos sentimentos dele, é que contribui para que o nêutron compatível com o terceiro milênio seja rarefeito, seja mais, que contribua, que exija mais o seu livre-arbítrio na linha de decisão. Quem viu o curso sobre as estrelas, dá para entender o que acontece lá. De onde, como é que é feito o nêutron? O nêutron, a energia do nêutron é extraída da gente, de nós que estamos aqui.
o nível de espíritos que estão vindo para cá é muito grande, né, nesse contexto regenerativo, né, de mudança. Morre um tanto, nasce outro. Aí está diminuindo? Sim, vai diminuir, para que haja um equilíbrio, senão, coisa, afinal de contas, a escola está indo para outro nível. Dentro do oficialato de universidade, a Terra está indo para uma avaliação A, ela estava na B. Então, de 1 a 10, ela está subindo aí já para uma avaliação nota 9. Daqui a pouco ela vai chegar na 10. Então, e os alunos têm que contribuir com sua parcela. E a parcela, né, dentro das possibilidades do livre-arbítrio. É a possibilidade evolutiva. A mesma possibilidade evolutiva no livre-arbítrio, como o sol que todos os dias brilha sobre justos e injustos, negros e brancos, analfabetos, intelectuais, etc. Veio então o sistema crístico. Jesus Cristo foi na Terra o verbo manifesto. Aí Jesus Cristo foi o verbo. Verbo, fenômeno da natureza. Olha bem o que nós estava falando agora há pouco. Que varia em relação ao tempo. Manifesto. Declaração de princípios e intenções que objetiva alertar um problema. Doutrina universal. Por não ser um conjunto de ideias, mas um conjunto de informação para aplicação diária e direta. Jesus Cristo foi o pontífice dos pontífices. O que é um pontífice? Um pontífice é um construtor de pontes. Que ponte? A ponte que proporciona ao indivíduo, ao encontrá-lo, caminhar de sua personalidade transitória para a sua individualidade transcendental. E nós, do Vale do Amanhecer, demos um passo muito grande, porque hoje já somos mestres e ninfas. Já somos. Tá? Agora, para que isso realmente se torne fato, cada um de nós tem que conquistar na individualidade, aonde diz, caminhando de sua personalidade transitória, fazendo uma viagem interna. Isso não precisa ser automático, não. Ninguém vai conseguir no estalar de dedo, tá? Ninguém. Para os valores de sua eternidade, das coisas que você traz lá do céu, daquilo que você tem mais de bom, sabe Deus. Daí, então, o fato de Jesus ter sido o pontífice dos pontífices. Ele foi o construtor da ponte das pontes. A ponte única, a partir do momento em que o espírito retorna para a Terra, devido aos problemas que ele contraiu em outras vidas, que foram predominantemente causadas por intolerância, incompreensão, por desamor. Naturalmente, o único sistema, conjunto de ordenados de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si, no nosso caso, através dos oráculos, Olorum, Simiromba, Obatalá e Simiromba, ok? Que conduzirá, será a outra face. Será o outro aspecto da manipulação.
Ele, o espírito, se perdeu por um posicionamento inverso. Então vem a outra face, é tolerância, é humildade, é amor. Mestre, Salve Deus. o mestre, salve Deus, o Antônio Luiz levantou a mão. Pois não, Antônio. Salve Deus, Antônio. Talvez foi por acidente. Ok. Então vamos lá. Então, não falamos num conjunto de ideias religiosas. Nós falamos numa ciência, na mais preciosa ciência. Por quê? Porque ela, a ciência crística, é em função do ressarcimento de vidas que se perderam, que se desvirtuaram, que se distanciaram e que, para se reencontrarem, para reconquistarem a possibilidade de voltar para onde não tem saída, teremos que voltar. Só existe um caminho. E ele, o caminho, está contido nesta ciência chamada doutrina de Jesus Cristo, ou doutrina do amanhecer. Nós geramos esta doutrina tão delineada, né, que, no caso, mesmo que esboçada, ilustrada, traçada, delimitada, ressurgida de maneira clara, porque alguém que enxerga nos mostrou, alguém que tinha luz nos olhos nos fez ver, porque nenhum cego conduz outro cego. Nós precisava de alguém que visse, alguém que enxergasse para nos mostrar. Então veio nossa mãe. Hoje, começando a enxergar porque ela deixou essa luz. Mas ela, a doutrina não é privativa nossa. Esta doutrina é universal, porque uma parte significativa da humanidade está se perdendo. Aqui é uma pergunta. Por que uma parte significativa da humanidade está se perdendo? Porque uma parte significativa da humanidade está se perdendo porque caíram nas filosofias. Filosofia, o que é isso? Na dimensão metafísica, conjunto de especulações teóricas que compartilham com a religião a busca das verdades. Então, uma boa parte significativa da humanidade está se perdendo porque caíram nas filosofias. E olha que o conceito de filosofia aqui que eu achei, né, que tem alguns outros, mas esse que se encaixou com a nossa situação, eu vejo assim, no meu entendimento, ele não é tão obscuro, não. É questão de, né, ter outros olhos para ver. Pelo menos buscar, né, buscava a verdade, né? Então, por que a humanidade está se perdendo, uma parte significativa da humanidade se perdendo, porque caíram nas filosofias, se envolveram em inseguranças. Este assunto precisa ser compreendido, assimilado. Quando nós, da doutrina, deixamos claro a nossa diferença, é pelo sistema, né, que é o conjunto de entendimento interdependente de modo a formar um todo organizado, e não pela filosofia. Tem um conjunto de especulações teóricas que eu compartilho, né? A busca da verdade.
Afirmamos com isso que toda nossa estrutura não é resultado de influência humana. O que o Boltzmann completa aqui é interessante, porque aqui, ó, esse conjunto de elementos interligados, né, que é quando nós, da doutrina, deixamos clara a nossa diferença, é pelo sistema. Como é essa nossa diferença? A forma como nós somos preparados. Nós somos preparados, parte na Terra, mas a maior parte no céu, desculpa, nos oráculos, ok? Pelo oráculo de Olorum. Na realidade, quem nos prepara é o oráculo de Simiromba, né? Através de seus raios. Lá no desenvolvimento, começa com Oner, Adonis, né? E aí vai. Os raios responsáveis pelo primeiro patamar, que é o emplacamento, a iniciação, elevação e a centúria, através do raio de Araquém. Então, quando se fala a nossa diferença, quando nós da doutrina deixamos clara a nossa diferença, é pelo sistema. Nós estamos falando de preparação, ok? E não pela filosofia. Esse de buscar a verdade. Aí o Trino Jarumanga, afirmamos com isso toda a nossa estrutura não é resultado de influência humana. Ela, nossa estrutura, não é um resultado de insegurança de grupos, que, em seus momentos de insegurança social, política ou financeira, comece a injetar novidades para se manter, para conquistar adeptos. Porque esse foi o grande mal das religiões. Começam mais preocupações sociais e políticas. O que é interessante, o que eu falei anterior, eu queria ir aqui novamente, quando se fala aqui, ó, nossa estrutura não é resultado de insegurança de grupos que, em seus momentos de insegurança social, política ou financeira, começam a injetar novidade para se manter, para conquistar adeptos. Por incrível que pareça, isso também acontece no nosso sistema. Quando não se há um entendimento dentro da linha de esclarecimento, dentro do sistema, né, dentro do grupo, o que, que acontece? Eu não tenho esclarecimento, então eu não entendo bem. Vocês me perdoem porque eu sou chato nisso. Sou chato como ser humano, sou chato como homem público, na condição quando eu entrei no Corpo de Bombeiro, e continuo chato na minha vida. Eu vou participar de uma coisa, eu tenho que saber, quais são os meus direitos e deveres? 99,9% não entende e nem sabe quais os direitos e deveres dentro da instituição chamada Vale do Amanhecer. E não se interessam também. Estão tão ligados aos seus problemas, à solução dos seus problemas, que pouco se interessa para isso. Falhas acontecem. Sim, falhas acontecem. Mas quando a gente vai tomando consciência das coisas, a gente tem que saber quais são os meus direitos e deveres dentro do Vale do Amanhecer. O manual de instrução vai passando, aí chega na centúria, que é desse assunto aqui que a gente está falando, porque foi um curso para instrutor de centúria, lá fala da hierarquia do Vale do Amanhecer. Mas fala superficialmente. E a gente vê o médio, às vezes, falar de uma determinada classificação, e hoje muitos jovens se atiram nessas classificações aleatoriamente. Uns correspondem, porque trabalham para conquistar.
outros, a maioria se perde no meio do caminho. Eu vou contar aqui um pequeno caso para vocês. Eu estava com o mestre Valdemar, da recepção, mestre de Apoaci. Eu estava com ele na sala dele e eu fui tratar uma situação com ele de uma paciente que precisava ter uma assistência da recepção para um acompanhamento do recepcionista. E estava eu e ele lá na sala e chegou um senhor, um recepcionista. Eu sentado na mesa com o Valdemar. A gente estava num papo descontraído e tal, descontraído de doutrina. O mestre chegou, eu parei de que estava conversando, o Valdemar foi e perguntou, pois não, meu mestre. Aí o mestre falou assim, Valdemar, eu vim aqui porque eu vim falar com você para você me indicar para ser arcano. O Valdemar olhou para mim e, como é que é, meu mestre? Eu disse, "Né, eu vim aqui porque você indicou outros aí e tal, eu tenho tantos anos de doutrina e eu vim falar com você qual a possibilidade de você me indicar para ser arcano. Aí o Valdemar, senta aí, mestre, na minha frente, explicou para ele a situação, olha, mestre, eu não indiquei você porque seria uma judiação, porque a gente sabe, a gente convive, conversa com as pessoas, eu principalmente, na condição de representante de Apoaci, a gente vai sabendo como médico que tem a natureza para ser marcando. Aí o mestre, não, mas eu quero ser arcano porque eu tenho que resolver meu problema e eu só com arcano e tal. Eu sei que ele saiu dali e o Valdemar encaminhou esse camarada para ser arcano. O que eu posso falar para vocês que, por curiosidade pessoal minha, eu comecei a acompanhar estatisticamente a situação daquele médico. Era um doutrinador. Ele trabalhava normalmente, até aquele período dele que ele não era arcano. Quando foi arcano, os problemas aumentaram na vida dele, ele passou a ser um paciente. Ele não saía praticamente, porque ele morava dentro do vale. Então, todos os dias, praticamente quase todos os dias, ele estava passando nos trabalhos. Claro, a pedra do sapato dele devia ser grande. Dava a ele o direito de ir lá procurar. Agora, nitidamente estava no rosto dele a decepção e a busca de uma resposta que ele queria, porque ele estava daquele jeito. Ué, por que ele estava daquele jeito? Porque ele procurou, ué. Mas que o Valdemar falou para ele, mestre, não, porque eu quero, que eu fiquei assim. Depois que ele saiu, né, o Valdemar foi, falou comigo assim, tá vendo? Vocês são os mestres que eu tenho que lidar. Expliquei, e tá aí, né? Então, vamos lá. Quando nós da doutrina deixamos claro a nossa diferença é pelo sistema e não pela filosofia cristã, afirmamos com isso que toda a nossa estrutura não é resultado de influência humana. Ela, nossa estrutura não é resultado de insegurança de grupos, que em seus momentos de insegurança social, política ou financeira, começam a injetar novidade para se manter, para conquistar adeptos. Porque esse foi o grande mal das religiões. Começaram as preocupações sociais e políticas, e com isso começaram a criar maneira de angariar adeptos e fazer empenho de converter pessoas, de se assegurarem financeiramente, de aumentarem o gabarito de captação de recursos financeiros para se expandirem e, devagarzinho, começaram a se perder da alimentação vertical e começaram somente a passar para a alimentação horizontal. Salve Deus. Salve Deus, mestres. Salve Deus. Por hoje, nós paramos aqui, bem interessante, né? Muito, mestre. Muito. Fala demais, né? Não é, pastor Doni? Não, eu